Nesse domingo, dia 9 de agosto de 2026, culto festivo aqui na Comunidade Cristo Salvador, também alusivo ao Dia dos Pais, né? E também com homenagem aos jubilares de 40, 50, 60 e 70 anos de confirmação. Eu vou estar na turma dos 50 anos de confirmação. Eu vou pincelar um pouquinho, né, as minhas lembranças lá da época, lá em 1976, 74, né, que eu comecei no ensino confirmatório, né, quando eu completei 12 anos, né. Então, na época, eu não sei hoje como é que está, mas eu acredito que é a mesma coisa, né, dos 12, 13 até os 14 anos, hoje mudou um pouco a sistemática. Lá naquela época, a gente iniciava a frequentar o ensino confirmatório, né? Hoje, naquela época, a gente conhecia como doutrina ou Unterricht, né? Em alemão. Aos 12 anos, 12 anos éramos os preparandos, 13 anos os confirmandos. E era praxe, na tradição, não sei se era só aqui na paróquia, aqui na comunidade, o culto de confirmação acontecia no ano seguinte, né? Já completando 14 anos, quando a gente já tinha 14 anos, ou no ano que completasse 14 anos, no domingo de Ramos, né, acontecia então o culto celebrativo da confirmação. Entretanto, naquele período lá, então 74, 75, acho que foi tranquilo, né, o ensino confirmatório, mas ali entre mentes, naquele período ali houve a vacância do ministro pastor responsável aqui pela paróquia, né, com a saída do pastor Hans Spring, né, e até a chegada depois do pastor Gerhard Brise. Interessante que eu não me lembro muito assim do período de doutrina, né, falando assim, com o pastor Spring, não sei, apagou da minha memória, mas está muito claro, assim, ficou gravado na minha memória aquele período aí, né, de interstício ali, sem ministro pastor na paróquia, onde ali teve um grupo de pessoas, né, lideranças, eu também não sei como isso aconteceu, a gente era criança, a gente não participava dessas coisas, talvez pastor distrital, sei lá, né, alguma coisa assim, porque na época a igreja era dividida em regiões e distritos, deve ter conversado com a diretoria aqui da paróquia, da comunidade, e algumas pessoas, né, então se engajaram, se comprometeram, né, na manter aí o ensino confirmatório dentro das condições, né, que esse pessoal tinha, né. Então eu lembro que nos domingos, né, aí já não era culto todo domingo, né, e tal, então o culto normal chamado Gottesdienst, então lá naqueles domingos e tinha então o culto infantil, né, chamado Sonntagsschule, né, então a gente participava, né, desde sempre, gostava muito disso. E aí naquele período, então, a Sonntagsschule ela levava assim, começava às 8 horas da manhã no domingo e ia até 10 e 15, 10 e meia, sempre era uma faixa aí de 2 horas e meia. Aí no primeiro tempo, não sei falar, nos primeiros 45 minutos, 1 hora, todos os participantes, né, da escola dominical, ali do Sonntagsschule, estavam juntos, né, com cantos e alegorias e sei lá, mais brincadeiras e coisa e tal, né. Aí tinha uma fase de um pequeno intervalo e depois a gente era dividido em grupos, né, os pequenos, os médios e os grandes. Então os grandes éramos nós, que já estávamos frequentando o ensino confirmatório, né, a Unterricht. Então a gente ia com um grupo de trabalho separado, já mais dirigido, né? Um estudo bíblico mais acentuado, já com ligações com os 10 mandamentos, o primeiro, segundo, terceiro artigo, o credo apostólico, o Pai Nosso, né? As coisas que a gente tinha dentro agacho todo dia e é muito difícil. Dentro do contexto, né? E aí, então, assim, eu me lembro ali, pelo menos de algumas pessoas, talvez eu vou esquecer alguém, me desculpe, né? Mas eu lembro do Silberto Lemke, da Mariana Lickfeld, da Marli Mês, do pai dela, o seu Mês. O seu Mês é uma pessoa bem sisuda, eu nem lembro o nome dele, a gente só conhecia ele como o seu Mês, mas eu acho que era seu Frederico, né? Então também tinha a Frau Elfi Teilacker, né? Que também fazia esse papel aí. O seu Leopoldo Behling, né? O seu Alvino Hoffmann, vez o outro também o seu Vigando Maia, que eu acho que também na época era presidente da paróquia, ou alguma coisa assim, presidente da comunidade, né? Então gratidão a esse pessoal, né, que manteve ali as pontas e fez essa ponte, né, para que as coisas não ficassem totalmente no escuro no ensino confirmatório. E aí no início de 76, com a chegada do pastor
Brise. Então as coisas estavam se desenhando, né, se alinhando. E aí, assim, muita coisa deve ter acontecido num período, num curto espaço de tempo, né? Porque assim, ele então chegou ali final de janeiro, começo de fevereiro já, eu acho que bem isso, pelas datas ali, mais ou menos isso. Eu lembro que assim, então os pais foram chamados para uma reunião, isso a minha mãe comenta, né, comentou comigo depois, né, para tratar desse assunto da questão da confirmação que estava ali na porta, né. Mas assim, então nessa reunião, pelo que a minha mãe contou depois, assim, até foi um pouco, né, teve gente que se alterou, né, porque na época, assim, uma confirmação, uma celebração, uma festa de confirmação era quase um meio casamento, ou uma festa de casamento inteira, né? Todos eram convidados, vizinhos, parentes e tudo que tinha e tal, né? E as confirmações, as festas, né? As festividades aconteciam nas casas, né? Então isso demandava, e algumas famílias se preparavam, né? Era criação de porco, bezerro, pato, galinha, marreco, peru, né? Tudo para aquele evento, né? Isso era realmente um evento significativo dentro da cultura cristã aqui, na nossa região aqui em Jaraguá do Sul. E aí, nessa reunião, aí o pastor veio, né, assim, não, olha, pá, eu conversei com o pessoal, assim, eu acho que a coisa foi legal, mas eu gostaria de, assim, fazer alguma coisa a mais antes da confirmação, né? Aí teve, claro, né, pais de famílias que ficaram meio assim, tal, não sei o que, isso não tá certo, todo mundo já foi convidado, naquele tempo não tinha o WhatsApp de hoje, o telefone, né, muito pelo contrário, né, então, lá outro telefone, acho que tinha uns 3 aqui na Barra do Rio Cerro, carro nem todo mundo tinha, lambrete ainda outro tinha, bicicleta, carroça, ou era a pé mesmo, né, sair para convidar as pessoas, não tinha esse negócio de fazer no papel, convite impresso, né, era tudo no verbal, né. Enfim, aí, pelo que a minha mãe contava, né, então nessa reunião o pastor veio com essa ideia, assim, vamos postergar aí um período e tal e tal. E aí parece que na hora da votação o pastor Brise foi muito feliz, dizendo, não, então, ok, vamos, não, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, eu posso então conversar com os confirmandos para ver se eles aceitam a minha proposta, né, de fazer aí um intensivo de 90 dias, uma aula durante a semana e uma aula durante o sábado, aí, durante 1h30, 2 horas, né? E aí parece que essa foi a votação, né? Claro, teve gente que não gostou, e pelo que a minha mãe comentou na época, teve gente que saiu bravo lá da reunião e coisa e tal, né? Mas enfim, ele conseguiu, né? Ou trabalhou para que na votação fosse essa, né? Se o pessoal aceitava, pelo menos, ele conversar com os confirmandos. E se os confirmandos dissessem, não, ok, nós aceitamos, então estava já definido praticamente, né? Porque também, como eu falei, né, não dava assim para, vamos de novo marcar uma nova reunião e chamar todo mundo, isso era tudo a pé, né? A pé, ou de carro, de bicicleta, tinha que sair e convidando e convocando as pessoas, né? Então aí logo no encontro seguinte para a doutrina, o pastor Brise veio com essa proposta, né, com essa opção, dizendo também, mais uma vez, né, dizer, olha, se vocês não aceitarem, para mim tá tudo bem, eu conversei com o pessoal que fez essa ponte aí e tal, bem tranquilo, mas eu gostaria de fazer alguma coisa a mais por vocês também, né? E assim, então a ideia era, naquela época, eu acho que isso deu realmente 90 dias, foi bem no começo de fevereiro, porque daí, na proposta dele era fazer esse intensivo de 90 dias, e com testes escritos e tal, e com a promessa de que só haveria testes escritos, independente, ele ia confirmar todos eles, né, seja dentro da média ou fora da média, né, porque também era um medo da gente na época. Existia uma tal de abrivam, né, que era a apresentação dos confirmandos, e então essa apresentação, durante a apresentação, os confirmandos iam lá na frente no altar, o pastor sentado no primeiro banco, ele fazia perguntas para os confirmandos, né? Então era o medo, a gente já era tímido, né? Já tremia que nem vara verde, e aí tinha que ficar lá na frente. E ele fazia perguntas, né? Então lá o texto, né? Dentro do aprendizado que a gente teve, ele fazia as perguntas. Então, se você acertava, sabia a primeira pergunta, praticamente já estava passado, vamos dizer assim, né? Aquele que errasse ou não soubesse responder, já ia receber a segunda, logo depois a terceira pergunta. E assim, então, pelo que o folclore conta, né, quem conseguia passar,
quem não sabia, não sabia as respostas ou errava, ficava em recuperação e ficava para o ano seguinte. Eu não lembro também, assim, esse era o folclore, né? Assim, a gente, assim, eles contavam, nossos pais, né, tios, avós contavam, sim, que aqui na paróquia então tinha o pastor Rosenbauer, né, que disse que ele era muito rígido, aí o pastor Schneider também era bastante rígido. Não sei se na época do pastor Spring se tinha esses casos, mas chegaram nos meus ouvidos, chegou aí uns casos meio esquisitos, meio escabrosos nessa questão aí das abrivum, né? Mas então, voltando ao contexto do pastor Brise, ele disse que se nós aceitássemos a proposta, então a gente faria esses 90 dias de intensivo, com testes escritos. Claro, para a gente que estava indo, né, estava continuando os estudos naquela época, 74, 75, 76, isso já era, nós estávamos na 8ª série, né? Então na época existia o primário, que era do 1º ao 4º ano, e o ginásio do 5º ao 8º. Via de regra, né? Então, do primeiro era assim, no mínimo exigido o primário, né? Tinha que saber sair da escola lendo e escrevendo. Mas muitos pais na época, então a nossa região aqui era uma região de colônia também, né? Os filhos iam na escola até a 4ª série e depois tinha que ajudar em casa, na colônia, na roça, né? Porque era puxado o negócio, não tinha as facilidades que tem hoje, né? Então, ok, mas muitos de nós ali, daquela turminha ali, então estava frequentando, né, já a 8ª série, já tinha algum preparo de estudo a mais, então para nós era bem tranquilo essa questão. Então, e para aqueles que não continuaram, era já um pouquinho mais complicado. Eu também não lembro bem, eu sei que houve daí uma votação rápida, né, e o pastor Brise foi assim bem, ele foi persuasivo, né? Então, de alguma forma isso aconteceu. Acho que eu lembro basicamente assim que ele deixou a gente um pouquinho separadinho, né, para conversar e coisa e tal. E aí, né, houve, né, argumentos para cá, argumentos para lá, dentro daquilo. Aí a gente também, um outro comentou, não, meu pai tinha dito, minha mãe tinha dito que na reunião já tinha acontecido isso e aquilo e tal e tal. Meu pai mandou dizer que não, que ele não quer e coisa e tal, tal. Mas enfim, aí na hora da votação, vamos dizer assim, foi vencedor, então aqui a gente efetivamente aceitaria, né, o intensivo de 90 dias, né, e a gente estava disposto a dar esse passo a mais dentro do ensino confirmatório. Então, na época, como eu falei, então, no ginásio praticamente, né, para quem ia no ginásio, nós íamos à tarde, era o turno vespertino, a aula, né? Então era bem tranquilo. Então todo mundo ia de tarde na aula, então não tinha por que não dizer que não podia vir de manhã. Claro, aí teve tinha aquelas histórias das crianças que tinham que ajudar em casa, porque ou era para tirar leite, ou era para ajudar a buscar trato para o gado, e essas coisas todas, né? Mas enfim, isso a gente conseguiu depois também equacionar. Eu lembro que algumas pessoas faltaram, né, e tal, aqueles que já tinham mais dificuldade de escrever e ler, então faltaram muito, mas enfim, foi contemporizado e as coisas aconteceram. E também para dentro desse processo todo do intensivo de 90 dias, aí o pastor Brise disse assim, olha, eu vou fazer uma coisa, pro menino mais bem colocado e a menina mais bem colocada, né, no final do último teste, ou sei lá, na média geral, eu vou dar um brinde para cada um brinde surpresa para cada um deles, né. Então a gente se dedicou, né, para alguns então era mais fácil, era bem tranquilo, né, os testes escritos, decorar aí os 10 mandamentos, as suas explicações, o 1º, 2º, 3º artigo também, as suas explicações, o credo apostólico, o Pai Nosso, e também assim aí, né, alguma coisa que isso que ficou assim, não sei, né, também ficava dentro daquilo, a gente queria entender, né, a participação na Santa Ceia, por que antes da confirmação, né, não podia tomar Santa Ceia, aquele negócio, isso lá naqueles idos de lá, né, depois em 2003, 2004, 2005, né, pelo concílio da igreja, já se abriu essa porta, né, então hoje todos que quiserem participar da Santa Ceia estão habilitados, né, vamos dizer assim. Na época não, né, para participar da Santa Ceia tinha que ter o ensino confirmatório. Então também, pastor, né, explicou isso tudo muito bem e outras coisas, né, dentro do contexto, né, que hoje também se passa dentro do ensino confirmatório, e para nós isso também veio muito tranquilo, né. Então assim, aí a gente estudou, se dedicou, né, se não me engano, se era uma quinta-feira ou quarta-feira uma aula, de 1 hora, 1 hora e meia, e sábados de manhã também o mesmo tanto, né. Então em
pouco mais, não deu bem 90 dias, porque nesse inteirinho aí também houve as questões das adequações, do uniforme, da preparação, da contratação de fotógrafo, aquelas coisas todas, da preparação da roupa, né? E aí também aí a data já estava definida, né? Isso já foi, inclusive, tinha sido definido lá na reunião com os pais, que se tivesse todo mundo de acordo, a confirmação aconteceria no dia 9 de maio de 1976. De novo por causa daquilo, né? Não tinha como os pais sair correndo e cancelar a festa do domingo de Ramos, né? E depois nos ficar meio solto o negócio. Já tinha que ir lá cancelar e já dizer quando é que ia acontecer novamente, né? Então isso estava acertado já naquela reunião, conosco também, né? Então para o dia 9 de maio de 1976 aconteceu a nossa confirmação. E aí tranquilo e tal, aí nos últimos testes e tal, né, e aí também a dinâmica do pastor, ele foi muito assim, foi um paizão para nós todos, né? Ele veio com novas dinâmicas, aí eu acho que compraram uma mesa de ping-pong para nós e tal, então o pastor Brise, ele era um pouco bem, né, jogava bem ping-pong, vamos dizer assim, para nós, que nós mal e mal sabíamos segurar uma foicinha de fazer trato na mão, né? Então nos mostrou como é que segurava uma raquete na mão e a dinâmica e coisa e tal. Então ele foi ganhando essa confiança de todos os confirmandos. E aí aconteceu, né? Então o teste final e tal. Eu lembro assim, dos meninos eu lembro que eu fui o mais bem colocado, e das meninas eu me lembro que eu acho que foi a Marciana Ludeiro, as mais bem colocadas. Inclusive eu acho que ela foi até a melhor colocada. Eu só não lembro se ela foi com nota máxima 10 e eu com 9,8, ou se ela com 9,8 e eu com 9,6, alguma coisa assim. Eu sei que, né, dos dois, a gente... E aí então o pastor disse, conforme eu prometi, eu vou dar um brinde para vocês. E aí na época, né, eu acho que a Sociedade Bíblica do Brasil, né, ela estava começando a divulgar, imprimir uma Bíblia numa nova linguagem, né, uma linguagem mais simples, mais próxima, né, mais coloquial, né. Então era uma Bíblia chamada Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então nós ganhamos cada um, eu, né, e a Marciana, nós ganhamos um exemplar daquele. Ainda era um material simples, né, não tinha uma capa dura, um papel, uma gramatura 90, alguma coisa assim, e por dentro era papel jornal, não papel jornal aquele fininho, né, mas papel jornal mesmo, né, e tal. Então, ele tinha uma grossura mais ou menos, né, ele tinha um tamanho 10 por 10, 15 por 10, alguma coisa assim e tal, e sei lá, alguma coisa assim e tal. Eu guardei essa Bíblia por muito tempo, só que com tantas mudanças que a gente teve, né, eu tive também pessoalmente, para cá e para cima e para baixo, e também, não sei se em 2008, 2011, quando deu enchente aqui em casa, entrou água dentro de casa, e talvez essa Bíblia estava numa prateleira mais baixa, e pode ser que tenha tomado água e lama, e talvez ela foi descartada e foi jogada fora. É uma pena, né, e tal, mas assim também, mas ficou no meu coração guardado, né, essa lembrança, né, dessa dedicação de ser um dos melhores, né, no ensino confirmatório. Então eu consegui isso também, e me deixou feliz. Eu acho que deixou também feliz os meus pais, né, pela conquista, né, e assim dizer, olha, né, com todas as dificuldades que a gente tinha, mas pelo menos quando as oportunidades apareciam a gente aproveitava. E assim então aconteceu, então no dia 9 de maio de 1976, a nossa confirmação. Eu lembro, no dia da confirmação também era um dia nublado, né? Era um dia domingo nublado e tal, assim. A chuva segurou até logo depois do meio-dia, eu acho. Aí de tarde veio uma trovoada e aí continuou chovendo a tarde toda, chovendo forte, né? E as festividades correndo aqui na minha rua, acho que a minha rua devia ter uns 30% do pessoal, que era uma turma de 34, uns 30%, uns 10, 12 era aqui da nossa rua aqui, né? Então, que estava confirmando. E aí o pastor também foi assim, e foi na casa de cada confirmando, né? Levar um pequeno mimo, um pequeno brinde e tal, né? No final, e aí, claro, eu acho que ele começou do sentido Garibaldi para a Barra do Rio Cero, né? Vindo, né? Isso já era lá em casa. Eu lembro que ele veio, nós morávamos na casa do meu avô, no rancho lá, né? Ele veio, era umas 7 e meia da noite, estava chovendo muito e tal, né? Mas ele entrou, tomou um café e tal, a gente ofereceu bolo, tinha um monte de coisa e tal. Eu lembro que a dona Ruth, né, a mulher do pastor Brise, ela só disse, olha, nós não aguentamos mais comer, porque a gente está comendo desde meio-dia, já passamos pelo café, já passamos em alguns lugares pela janta e a gente não aguenta mais comer. Então a gente só veio aqui para deixar um abraço e
ver que, aquela nossa dedicação, né, dele e do pastor Brise, ela surtiu algum efeito e viu a alegria das crianças pela confirmação, né? Então todo aquele, então, vamos dizer assim, se fosse um transtorno, né, que não era um transtorno, né, mas toda aquela dedicação, né, ela surtiu um efeito positivo para que as coisas pudessem ter acontecido. Assim, então, fica a lembrança. No dia da confirmação, eu recebi, então, uma lembrança, uma frase bíblica, lá de Josué 1:9, que parece que assim foi feita especialmente para mim, né? Essa frase diz assim, esse texto bíblico: "Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." E parece que realmente isso, para mim, foi assim uma coisa que foi marcante, né? E eu, dentro daquele processo, eu lembro que eu era muito tímido e tal, mas as coisas foram acontecendo. E eu cheguei até onde cheguei, né? Como liderança da nossa igreja, graças ao bom Deus, né? Que tudo correu bem, também a minha família, que depois também sempre entendeu isso, né? E eu fico muito agradecido a todos. Então, era isso que eu quero compartilhar com vocês, sobre a lembrança que eu tenho, né, da minha confirmação, do meu dia de confirmação. Então, 9 de maio de 1976, dia da minha confirmação, e agora nesse culto do dia 9 de agosto de 2026, então fazem exatamente 50 anos e 3 meses, né, daquela data. Muita gratidão a Deus por isso. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.